Hoje, para mim, o RH, aliás, sempre teve um papel muito importante nas organizações e hoje, mais ainda, uma das questões relacionadas ao RH que chamou muita atenção é a simetria de conhecimento entre o gestor de todas as áreas, desde o conselho até um gerente e o pessoal de tecnologia. Então, em geral, o gestor, que é quem toma a decisão, conhece quase nada ou muito pouco sobre a inteligência artificial. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TID, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e mais querido do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e hoje nós vamos descomplicar o tema dos impactos éticos e sociais da inteligência artificial. E conosco nós temos aqui a professora doutora Dora Kaufmann, que ela é autora de 4 livros, sendo o seu último lançado em 2022, com o título Desmistificando a Inteligência Artificial. Ela é professora da cadeira das Tecnologias da Inteligência e Design Digital na PUC São Paulo, onde ela também é pós-doutora no tema, e também colunista da Época Negócios e do jornal O Globo e do jornal Valor Econômico. Bem-vinda, professora, ao nosso podcast. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. Então vamos lá. Queria começar fazendo uma pergunta sobre a projeção do futuro das profissões com a IA, né? No último congresso da ATD, em 2024, nós tivemos contato com uma pesquisa, um estudo feito por uma universidade coreana, em que eles projetaram, né, 5 categorias de profissões, né? Então, uma categoria dizendo que, na visão deles, né, no estudo deles, não serão profissões que não serão substituídas pela IA. Então, exemplo, enfermeiro, né, cuidador, né, professor de primeira infância e até executivos de negócio, né? Aí nós temos uma segunda categoria, isso é gradativo com o uso da tecnologia, tá? Uma segunda categoria falando que a IA trabalhará como apoio, né, ao ser humano. Então, por exemplo, desenvolvedores de conteúdos digitais, né, terão a IA como suporte. Depois, uma terceira categoria que seria a colaboração, né, mútua entre o humano e a IA. Então, não só como um apoio, mas fazendo o trabalho juntos, né? Depois, uma quarta categoria dizendo que, na verdade, o humano vai apoiar a IA vai ser o responsável principal pela atividade e o humano vai apoiar. Então, por exemplo, previsões de tempo, né? A IA gera e faz todo o trabalho da previsão do tempo e o humano faz uma curadoria. E, por fim, uma quinta categoria dizendo que a IA vai substituir 100% o humano. Então, exemplos que eles deram aqui, como atendimento de call center básico e serviços de tradução e revisão ortográfica. Bom, tem outras profissões aqui, mas queria ouvir a senhora. O que a senhora acha desse estudo e, na sua visão, como é que nós estamos aí com o futuro das profissões com a IA? Bom, primeiro, eu venho acompanhando as previsões, né, já nos últimos anos, sobre o impacto do futuro do mercado com a inteligência artificial.
Essas previsões, todas as pesquisas, é muito importante a gente ver a metodologia, né? Porque depende da metodologia, ela tem mais credibilidade ou não. De qualquer jeito, essas previsões, elas não têm muito, que já aconteceram para os anos anteriores, 2023, 2024, elas não têm se efetivado. Para a gente prever o futuro da inteligência artificial, precisa levar em conta uma matriz de fatores que vão interferir e que é muito difícil a gente ter o controle, né? Eu digo quem está interessado em fazer uma pesquisa, uma previsão, porque não é só a questão da tecnologia, depende de como a sociedade vai adotar essa tecnologia, depende de como vai ser a regulamentação dessa tecnologia, né? Todos esses fatores e outros vão definir o caminho. Para mim, hoje, eu não vejo nenhuma evidência de que vai acabar uma profissão, né? Então, também a gente precisaria definir a diferença entre profissão e função, né? Eu vi na última categoria, por exemplo, me parece que são mais funções do que profissões, né? Não tem uma pessoa, qual é a sua profissão? Eu me formei em call center. Isso é uma função, não é uma profissão. Então, o que está evidente, que já está acontecendo, não é futuro, é substituição, automação em várias profissões, em todas as profissões, de tarefas e de funções em todas as profissões. Então, isso é diferente. E não tem nada novo também, né? O que a gente diz hoje, a automação por inteligência artificial, que se chama automação inteligente, é uma convenção, essa expressão, ela está expandindo uma automação com programação que já vem desde pelo menos meados do século passado. Então, para dar um exemplo, no final do século passado, início desse, nós tínhamos as 4 categorias no Brasil com maior taxa de empregabilidade, era a indústria automobilística, a indústria bancária, né, os bancos, o varejo e o governo, a área pública. É só ver o que está acontecendo. Pega lá, entra no YouTube e coloca lá como é que faz um carro hoje. É praticamente máquinas fazendo máquinas, né? Se você pegar, por exemplo, o setor bancário, os grandes bancos no Brasil, no primeiro plano de estabilização da moeda, foi em 1986, nós tínhamos 900 mil bancários. Hoje nós temos em torno de 300 mil, só porque também tem um custo desmobilizar as agências, porque a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, calcula que mais ou menos 96% dos brasileiros acessam sua conta bancária virtualmente, né? Então, esse é um movimento que não tem relação com inteligência artificial, um movimento da automação programada. Então, o que está acontecendo hoje é que a inteligência artificial permite automatizar algumas áreas que a programada não consegue, que é fundamentalmente ligada à cognição, né? Então, todas as funções, todas as profissões têm funções. E eu acho também, o último comentário sobre a sua pergunta, essa divisão, assim, para enquadrar, é também um pouco... para mim, eu acho que a gente pode questionar, porque em todas as profissões tem todas essas categorias de uso que você definiu, né? Uhum. Então, em alguns momentos, algumas tarefas, a inteligência artificial é um parceiro seu, em outras, você tem que fazer a checagem e ela vai fazer o trabalho, digamos, não diria autonomamente, mas ela vai fazer o trabalho, você vai fazer a supervisão. Quer dizer, depende da função e depende de como você usa, né? A interface com a inteligência artificial depende também do seu conhecimento, de você se capacitar para usar o melhor possível aquela tecnologia. Então, você pode estar diante de uma solução de IA que poderia te dar muito mais suporte e você, por exemplo, só usa uma partezinha porque você não conhece, não consegue usar ela na sua plenitude, né? Então, são muitos fatores que interferem. Agora, então, concluindo, de fato, eu não vejo hoje, não estou dizendo que não vai acontecer, hoje eu não vejo nenhuma evidência de profissões deixando de existir por conta da inteligência artificial, que é hoje um modelo estatístico. Mas o que eu vejo, sem dúvida nenhuma, é a substituição, a automação por inteligência artificial em várias tarefas e funções de todas as profissões. Eu também entendo dessa maneira, vejo que os assistentes, né, não é só um, porque a gente pode ter, eu tenho, por exemplo, 3 assistentes, né? Então a gente usa assistentes de IA
para cada função que a gente precisa. Então, eu tenho um assistente que me ajuda a gerar imagens, um outro que me ajuda a revisar textos, né, e um outro de pesquisas. Então, também nesse congresso, mas aí um outro palestrante apresentou o mapa, né, das IAs no mundo, dos assistentes de IA no mundo, e em junho, né, de 2024, quando aconteceu esse congresso, a gente tinha ali mais de 100 mil. Hoje devemos ter quase o dobro, segundo as projeções. E realmente a grande questão era, como tudo, né, que acontece de novidade fica, né, em evidência e as pessoas ficam querendo respostas, né, porque é algo que elas desconhecem, existia esse receio de substituições de profissões, né? E o que a gente está vendo realmente que, na verdade, não, né? A gente está em todas essas camadas, a gente vê, na verdade, a IA colaborando com a automação de funções, né? Nos ajuda com funções. E um ponto importante é a curadoria. Apesar a curadoria humana, né? Para validar aquilo que está sendo apresentado. Até porque das IAs, principalmente aí a mais famosa da parte, né, de geração de textos, né, que é a generativa, o ChatGPT, a gente não tem quais são os parâmetros e as bases de consulta, né? E nem também é divulgado pela OpenAI quais são os parâmetros e valores de validação dos dados, né? Aqui só um parênteses, foi apresentado que na ocasião cerca de 80%, por exemplo, falando agora sobre o aspecto ético e social, dos validadores, né, dos cientistas de dados que trabalham com assistentes de IA, eles eram brancos e homens, né? E aí a visão de mundo, preparo, enfim, cultura, desse tipo de demografia, ela acaba não abrangendo todos os olhares e todos os aspectos que a gente tem de diversidade na sociedade, né? Então, foi discutido muito a questão do bias, né, do viés dos algoritmos para validar. Nós temos hoje algum estudo ou alguma pesquisa em andamento ou já realizada que mostra quais são as características sociais, morais, de valores éticos dos cientistas de dados que trabalham nesses assistentes e que levam, direto ou indiretamente, para o código, para o algoritmo, o seu olhar de mundo? Olha, o que você falou agora remete a várias questões, né? Então, primeiro, eu acho que é muito importante entender o que é, quando nós estamos falando hoje de inteligência artificial, sobre o que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma técnica que permeia praticamente todas as implementações hoje. Por trás delas estão uma única técnica, que se chama redes neurais profundas, em inglês Deep Learning. Essa técnica é um modelo estatístico de probabilidade, né? Então, começa por aí. O que está acontecendo da inteligência artificial é extraordinário, mas é só um modelo estatístico de probabilidade. Então, o fato de ser um modelo estatístico de probabilidade já traz o que se chama variável de incerteza intrínseca, porque é sempre uma probabilidade. Então, a partir daí já tem vários digamos, equívocos que podem ser cometidos porque é uma probabilidade. Eu posso estar falando de 90%, 80%, mas não é 100% nunca. Diferente de um sistema programado, onde se o programador fizer tudo certo, ele vai entregar aquilo, é um sistema determinístico, ele entrega aquilo que ele foi programado. Num sistema probabilístico é diferente. Além disso, a matéria-prima desses sistemas, a natureza dessa técnica, ela busca padrões em grandes volumes de dados. Então, a matéria-prima são os dados, né? Quando abstraindo dados de sensores, né, como, por exemplo, no conceito de
fábrica inteligente, pegando os dados pessoais. Quem produz esses dados pessoais, né? Somos nós, os humanos. Então, dentro dessas bases de dados enormes, imensas, de bilhões de dados, trilhões de dados, tem todas as idiosincrasias dos seres humanos. Então, todos os nossos preconceitos, bom, em suma, todas as questões que caracterizam o ser humano estão dentro dessas bases de dados. Sim. Então, isso também dá origem a várias outras questões. Além disso, assim, para colocar os grandes blocos digamos, de potenciais problemas, é o fato de que a cadeia de desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial ela é toda permeada por decisões humanas, né? Então, são os humanos que definem o objetivo do sistema que vai ser desenvolvido, são os humanos que decidem o que se chama variável inicial, o viés de entrada, o hiperparâmetros, são os humanos que estruturam a base de dados, são os humanos que escolhem qual base de dados vai usar para aquele sistema, são os humanos que configuram como é que vai ser a saída, né? Como é a configuração dos resultados, como é que vai ser apresentado os resultados. São os humanos que interpretam esses resultados. Então, o fato de ter, durante toda a cadeia de produção de um sistema de inteligência artificial, decisões humanas, já é um outro conjunto de origens de viés, porque não tem nada mais enviesado do que nós, seres humanos, né? Então, todas as decisões, as escolhas que a gente faz. Então, o que precisa ter muito claro quando vai se usar? Bom, aí voltando um pouco a essa técnica. Essa técnica tem duas grandes categorias, a IA preditiva e a IA generativa, né? A IA preditiva, como diz o próprio nome, ela faz previsões. Né? Então, a partir da identificação em grande volume de dados, ela faz previsões. Então, uma grande característica dessa categoria é que para cada tarefa você tem que desenvolver um sistema específico. Na IA generativa, não, ela é multimodal, né? Além disso, como você já falou, ela gera conteúdo. Pode ser imagem, pode ser som, pode ser texto, código, né? Então, o que difere essas duas categorias? É uma coisa que se chama, sendo uma mesma técnica, é algo que se chama arquitetura. Né? Então, o que é uma arquitetura? É o senso comum que a gente tem. É a maneira como eu organizo os elementos que compõem essa técnica. Então, se eu organizar de uma determinada maneira, eu vou ter arquiteturas para IA preditiva. Se eu organizar de uma outra maneira, eu vou ter... Então tudo isso são questões muito importantes de compreensão para a gente entender os limites dessa tecnologia. Como ela é muito incrível, como ela ajuda muito, está no nosso cotidiano, porque todas as plataformas e aplicativos que a gente usa, que facilita a nossa vida hoje, na base do modelo de negócio está a inteligência artificial, mas ela tem inúmeras limitações, porque ela é só um modelo estatístico de probabilidade, né? Então, sobre a questão do viés, é isso, são várias origens, né? E o que precisa ser feito? Há uma diferença entre uma pessoa física usando a inteligência artificial ou uma organização. São usos muito distintos, né? As pessoas, o que a gente tem que tomar cuidado? Hoje, cada vez mais a IA generativa está se tornando uma commodity, se é que já não tornou, né? Hoje, na minha opinião, na minha experiência, não existe mais, eu não vejo mais, esse é o melhor sistema. Depende para que você quer. Sim. Mesmo, por exemplo, a edição de texto, depende qual é o texto, depende, você pode perguntar para vários desses, né? Hoje tem lá, os chineses esse ano estão lançando vários. Semana passada, essa semana foi lançado mais um pela Baidu, que é o ERNI. Então, são vários. Então, você tem que ir, a sua experimentação, enquanto você profissional, você vai experimentando e vai vendo aquilo que melhor lhe adequa, o que vai te melhor. E às vezes a experiência é que você pede para editar um texto para um e para o outro, depois você vai... Agora, é fundamental, quando você, pessoa, tiver profissional com essa experimentação, você saber que é um modelo estatístico de probabilidade baseado em dados que foram gerados por nós humanos, que tem decisões humanas em todo o processo. Então, significa o quê? Que você não pode tratar, isso é muito importante, como soberano os resultados desse sistema. Como verdade absoluta. Nem como verdade, muito longe de absoluto. Você tem que checar, né? Então, sendo um modelo de probabilidade, ele
é sempre uma probabilidade, é sempre estatístico. É a probabilidade, a maior probabilidade daquela resposta ser a melhor que você quer. Sim. Mas vão ter erros, e aí você tem que estar checando. Do ponto de vista das organizações, é diferente, é mais complexo, né? Porque você tem que criar o que se chama uma governança de IA. Quais são os princípios de governança para a sua organização, né? Os seus colaboradores adotarem a inteligência artificial, os modelos de inteligência artificial, de uma forma sustentável, de uma forma correta, que traga menos, mitigue os potenciais problemas que possam acontecer dentro da sua organização e na relação com os seus clientes, né? Então, um grande desafio hoje, o ano passado eu coordenei 2 pesquisas. Uma delas foi para a Brasca, que é a Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto, e nós tiveram 2 metodologias. Uma foi o que se faz, é o padrão questionário online, que foi para todos os associados à Brasca e do IBGC, mas nós fizemos uma outra metodologia que para mim foi a parte mais valiosa. Nós entrevistamos para um conjunto razoável dessas grandes empresas, alguém do conselho, em momentos separados. Uhum. O CEO, o head de tecnologia e, em algumas situações, o head do jurídico. Okay. E gravamos essas entrevistas separadas, trabalhamos nelas, e isso estamos falando das grandes empresas, né? Uhum. Então, o que a gente vê, uma das questões, porque tem foco na questão do RH. Hoje, para mim, o RH, aliás, sempre teve um papel muito importante nas organizações, e hoje, mais ainda, uma das questões relacionadas ao RH que chamou muita atenção é a simetria de conhecimento entre o gestor de todas as áreas, desde o conselho até um gerente, e o pessoal de tecnologia. Então, em geral, o gestor, que é quem toma a decisão, conhece quase nada ou muito pouco sobre a inteligência artificial. Uhum. Então, isso é um fator de risco dentro da organização, Sim. do meu ponto de vista, porque cabe ao gestor a decisão e a responsabilidade sobre a decisão. Então, ele está tomando decisões com base nas opiniões, com base nos inputs da área de tecnologia especializada em inteligência artificial, que são, em geral, para tudo tem exceção, mas em geral a maneira como avalia a eficiência de um sistema, o pessoal de tecnologia não leva em conta, em geral, as questões do negócio em si e menos ainda as questões éticas e sociais, né? Então, o que precisa, assim, de uma forma urgente, aliás, não é só uma decisão pessoal, decisão da organização. Hoje está se configurando como exigência legal, né? A lei de proteção, a lei de inteligência artificial aprovada que entrou em vigência em agosto do ano passado na Europa, tem um artigo que determina como obrigatoriedade que as organizações capacitem e tem lá 20 itens de capacitação dos seus colaboradores em relação à inteligência artificial. O PL 2338, que já foi aprovado no plenário do Senado em 10 de dezembro passado, agora está tramitando na Câmara, que tudo indica vai ser uma parte... O núcleo, né? Núcleo do nosso marco regulatório de inteligência artificial, também claramente define a obrigatoriedade, né? Então, nós temos uma necessidade de capacitar os colaboradores nas organizações, porque é fundamental para eles interagirem com essa é uma interface, não é uma interface simples, mas também porque tem uma obrigação legal. Então, isso que é uma questão. A partir do momento que você vai se capacitando, entendendo a lógica dessa tecnologia, você vai saber como lidar com ela, né? Você vai saber que, por exemplo, o que ela responde em qualquer dessas, ChatGPT, DeepSeek, R1, Llama, Gemini, qualquer uma dessas soluções, você tem que saber que você tem que olhar, você tem que checar de uma outra forma todas as respostas, né? E isso, o fato que você falou é verdadeiro, assim, em geral, o que se mostra que não é só de inteligência artificial, na tecnologia em si tem uma predominância, dizem que de 80% a 20% entre homens e mulheres no desenvolvimento, as equipes não são multidisciplinares, né? É muito focada no pessoal de tecnologia, mas independente disso, que isso contribui para
para viés, saírem viés que não são percebidos, mas independente disso, tem esse outro conjunto, tem da natureza da tecnologia. Sim. Né? Então, o conhecimento, eu não acho que todo cidadão do século XXI tem que se tornar desenvolvedor da tecnologia, isso é obviamente impossível e nem faz sentido, mas eu acho que todo cidadão do século XXI tem que entender como funciona a lógica desse funcionamento. Sim. É um pouco a gente pensar assim, a internet era super importante. Hoje é difícil você se candidatar a uma profissão, a uma vaga, né, uma função, dentro principalmente se você lida com conhecimento, que você não sabe lidar com a internet. Né? E é um pouco nesse sentido também. Cada vez mais vai ser uma vantagem comparativa se você está disputando uma vaga no mercado de trabalho, que você tenha familiaridade com essa tecnologia, você saiba como interagir com ela. Né? Então, um pouco isso. Tentar resumir aqui, né, todo esse volume de dados aí que você nos apresentou e dar uma recomendação para o nosso pessoal de RH e treinamento e desenvolvimento humano, né? Primeiro, essa pesquisa depois já está publicada, essa que você fez com os super publicada. Tá. Depois eu vou até querer ler, vou pegar com você offline aí o local, porque assim, você falou uma coisa assim muito interessante e que está sendo discutido lá nos Estados Unidos já há 3 anos, né? O RH, e aí eles até mudam de recursos humanos para relações humanas, né, o nome HR, ser o centro catalisador e condensador de pegar os técnicos de TI, que têm a visão sistêmica, né, e funcional das aplicações, pegar do outro lado os gestores operacionais, que utilizam dessas ferramentas no dia a dia para determinadas funções e atividades do seu departamento, mas também tem as pessoas que eles têm que fazer a gestão, né? E levar em consideração esses 2 aspectos. Então, o RH é esse departamento que puxa e seja responsável pela implementação das ações de uso da inteligência artificial dentro das organizações. Não é TI, não é a área operacional. E isso lembrou uma discussão de décadas atrás, quando se começou a implementar as normas ISO nas organizações, né? Diziam que era um problema do gerente de qualidade e colocava ali, sob as costas do gerente de qualidade, toda a incumbência do sucesso da implementação da ISO. E não, a ISO ela é um sistema de gestão, então envolve todas as áreas. E o RH nesse processo ele foi esquecido, né, quando a gente fala das políticas de gestão de qualidade, e na verdade para você executar os processos, você pensar os processos, você otimizar os processos, você precisa também do capital humano, porque tudo é feito por pessoas, né, no fundo, né? A tecnologia é uma ferramenta. E a gente está vendo no nosso mercado que se o gestor operacional ele entende pouco ou conhece pouco dos potenciais e das funcionalidades da IA, o RH então nem se fala. O RH ele está bem esquecido e bem longe do uso e do conhecimento da tecnologia da inteligência artificial. Então, esse projeto de lei, né, que deve aí ser votado esse ano, vai trazer como uma norma, como algo obrigatório, que certas competências técnicas, conhecimentos sobre IA sejam implementados na organização nos seus diversos níveis, né? Mas deixa eu comentar, independente do que vai definir a lei, né, eu só fiz uma observação que tem uma obrigatoriedade legal que está se formando, mas independente disso, não tem como a saída, né? Hoje, a inteligência artificial é uma tecnologia estratégica. Sim. Hoje
essa pesquisa, também várias interações que eu tenho no mercado, está claro assim, já tem uma sensibilidade, digamos assim, dos conselhos das organizações em relação a importância fundamental de adotar a inteligência artificial para garantir a sustentabilidade do próprio negócio. Então, sendo uma tecnologia com essa importância, é claro que... E eu acho que essa função que você relatou, RH, sempre foi, né? Não é assim que a gente vê nas organizações na prática, mas tudo depende de pessoas. Então, a função do RH sempre deveria ser considerada como estratégia dentro da organização, né? E ela ser uma das lideranças. Mas no caso da inteligência artificial, a liderança desse processo significa uma mudança, porque há uma diferença entre você, o que a gente repara hoje no mercado brasileiro e em geral, né? Deve acontecer semelhante no resto do mundo. Você tem usos pontuais, né? Então, tem lá uma área, sei lá, por exemplo, RH, contratação. As grandes empresas, em geral, estão usando soluções ofertadas no mercado para contratação, seleção de currículos. Então, fazer o match entre o perfil da vaga e o perfil dos candidatos. Então, você usa lá um sistema. Então, tem várias situações pontuais. Isso é uma situação. Outra coisa é você mudar trazer a inteligência artificial, a lógica da inteligência artificial para a sua organização. Então, isso significa mudança cultural, mudança nos processos. Isso só pode ser bem feito, né, para ser bem sucedido, se for algo liderado pelo que se chama o C-level da organização. Então, é uma decisão, não é nem só de RH, é uma decisão que o RH participa, mas e principalmente para executar, mas é uma decisão estratégica do conselho das organizações, do CEO das organizações. Então, é isso que tem que compreender. É um processo. Né? Você começa com usos pontuais, porque você vai experimentando, né? Até mesmo é importante experimentar, mas você tem que criar uma estratégia. O que a gente não viu, por exemplo, nessa pesquisa, em outra também que eu fiz, a gente não viu nenhuma estratégia de inteligência artificial, né? Vimos usos pontuais. Estratégia significa o quê? Como diz qualquer estratégia. Onde eu quero chegar, né? Não, mas não só onde eu quero chegar, mas quais são, por exemplo, estudos, quais são investigação dentro das suas atividades, da sua organização, quais são as áreas onde agrega valor você adotar a inteligência artificial, porque não é para todas as atividades, né? A gente viu também que algumas tarefas, alguns processos estão sendo usados a inteligência artificial que não precisaria, poderia ser um modelo estatístico tradicional. Porque usar a inteligência artificial tem várias questões, né? Tem o risco, o monitoramento de risco é mais complexo, o custo é maior, você precisa capacitar as pessoas. Então, você tem que fazer uma análise de custo-benefício. Se todo aquele investimento que você vai fazer para adotar a inteligência artificial, qual é o retorno que vai te dar? Isso tudo faz parte da estratégia. Como é que você vai... Quais são os princípios que você vai adotar para o uso? Né? Então, isso. A estratégia é fundamentalmente você pensar quais são as áreas que vale a pena você trazer inteligência artificial ou não, como trazer. Né? Então, tudo isso precisa. Para isso ser feito na organização, quem está dirigindo o processo precisa entender da lógica da tecnologia e como que ela vai funcionar. Né? Então, tem, por exemplo, também que é uma questão muito importante que a gente viu claramente nessas pesquisas. Quem desenvolve a tecnologia são empresas de tecnologia, né, em geral. Então, as outras empresas todas, elas usam soluções que estão ofertadas, desenvolvidas por empresas de tecnologia, por startup, por comunidade de código aberto. Então, quando eu estou adotando uma tecnologia que foi desenvolvida por terceiros, também é muito importante que estou contratando a tecnologia, saber quais são as perguntas que eu tenho que fazer do ponto de vista de risco. Né? Então, tudo isso faz parte do que se chama a governança, os princípios, o framework de governança. Né? Então, é um processo, não é só o RH. O RH é um fator fundamental, mas a organização ela tem que ir se transformando. Não, isso sem dúvida, né? Mas quando eu digo do RH liderar esse processo, é assim, esse é o meu ponto de vista, né? Tendo o RH o olhar humano nas decisões de uso.
né? E aí vem um ponto muito importante, que é assim, qual é a base de dados ou as fontes de consulta dos assistentes? Eu vou dar um exemplo, né? Assistente você chama as soluções as de soluções inteligência de IA, artificial. né? Porque assistente Tá. tem mais As soluções de IA, né? Então, por exemplo, quando você usa, pegar o exemplo que a senhora deu, o IA para fazer seleção de currículos, né? Quando você vai em grandes empresas, devido à escala, ou seja, a quantidade de pessoas que se candidatam e a quantidade de vagas que se tem disponíveis, realmente as soluções de IA ajudam num tempo absurdo na seleção de currículos, consequentemente reduz custo operacional e também traz mais qualidade, né? Porque acaba se fazendo de uma forma analítica e de processo mais rápido do que o ser humano. Isso é um ponto muito positivo. Até para os próprios candidatos, porque não demora muito tempo para o seu currículo ser analisado e saber se está no fit para continuar no processo ou não. Agora, eu vi um caso, né, interessante no Shrim, o ano passado, em que eles apresentaram um estudo, não falaram, lógico, o nome da empresa, mas para níveis de executivo, eles notaram, né, que hispânicos não estavam chegando. E um hispânico que não foi selecionado acompanhou a vaga pelo LinkedIn, e aí ele sabia qual era a vaga que ele estava concorrendo, acompanhou a empresa e viu que a pessoa que ganhou ou foi nomeada para estou começando um novo cargo na empresa X, postou, segundo a análise dele, não era uma pessoa qualificada, tão qualificada quanto ele. E ele entrou com um processo contra essa empresa. No frigir dos ovos, qual foi a conclusão desse processo? Eles fizeram com que a empresa abrisse o código da solução. Ali havia, sim, um filtro contra hispânicos. E, a partir de então, essa empresa adotou uma outra solução e o nível de hispânicos aumentou 27%. Hispânico foi um exemplo, poderia ser qualquer coisa. Mas eles estavam deixando de contratar os melhores profissionais com base em um viés racial ali, naquele caso. Quando você vai, então, adotar uma solução de IA, e aí eu reforço aqui, né, o RH, porque o RH vai ter esse olhar humano de, pera um pouquinho, quais são as variáveis ou quais são, vamos dizer assim, os filtros que essa solução faz, para falar um termo mais simples aqui, para que eu possa ter o melhor candidato. Existe algum local, algum órgão, alguma forma das empresas ou das próprias pessoas que usam as soluções no seu dia a dia de checar quais são essas fontes de dados, ou hoje as soluções de IA, as empresas que desenvolvem IA, deixam isso a sete chaves? Então, como eu disse anteriormente, os potenciais problemas não vêm só de dados, é sempre um conjunto de soluções. No caso que você está dando exemplo, é uma solução usada para RH. Então, de fato, cabe ao RH essa liderança, porque é contratação de pessoas. Tem dois conjuntos de problemas num caso como esse, né, e que mais ou menos a gente pode replicar para outras situações. Uma é a questão dos vieses, né? Isso é um conjunto de problemas, são problemas éticos e sociais, digamos assim, né? O outro é a própria eficiência daquele modelo que eu contratei, que está ofertado no mercado para fazer essa tarefa, né? Qual é a garantia que você tem quando você contrata um sistema desenvolvido por outro, que de fato ele está fazendo a melhor seleção dos currículos, né?
Então, é um outro conjunto. Ele pode estar sem viés, por exemplo, sem questões éticas envolvidas, e ele pode não estar fazendo a melhor seleção dos currículos. Então, são dois tipos de problema que quem está contratando aquela solução tem que se capacitar para saber como é que vai analisar, né? Então, é como eu disse anteriormente, tem que fazer as perguntas para o fornecedor daquela solução e saber como que vai investigar para mitigar, não vai conseguir eliminar em princípio, mas mitigar esses dois conjuntos de problemas, né? Então, acho assim, eu nunca ouvi falar que alguém tenha colocado um filtro contra, por exemplo, discriminando, como você deu o exemplo, contra hispânico, mas depende da base de dados que ele foi treinado. Se ele tiver uma predominância, por exemplo, de europeus, a tendência é que o sistema, porque ele aprende, né, entre aspas, porque não é como nós aprendemos, mas é nos dados, né? Então, se eu tenho um conjunto, vamos supor, eu treinei um sistema com uma base de dados 90% europeu e 10% o resto do mundo. A tendência do sistema, dos algoritmos daquele sistema, é privilegiar, quando for para ser executado, os europeus, porque tinha 90%. É como se ele aprendesse que mais europeu, identificar mais europeu do que as outras etnias, que são os 10%. Então, mas também, como eu disse antes, não é só isso. É como que foi montado, né, quais são os parâmetros iniciais daquele sistema, quais foram, em suma, o que está na organização daquele sistema. E, além disso, também como é que você garante que... há 3 anos atrás, eu tive uma conversa com um head de inteligência, de RH, de uma grande empresa no Brasil, grande mesmo. Naquele momento, eles estavam usando, de fato, um sistema desse ofertado no mercado para fazer exatamente essa função, seleção. E eu conversando isso há 3 anos, né? Então, antes de todo esse hype que está acontecendo agora de inteligência artificial. E eu falando sobre essas questões, e o diretor da RH dessa empresa me disse, não, tá tranquilo, eu já perguntei para o meu fornecedor, que era uma startup, se tem viés ou não. Ele falou não, e ele me garantiu que não tem. E, por acaso total, um mês e meio depois, eu soube que como é que funcionou esse sistema desenvolvido por essa startup? Eles usaram... porque quando você pega uma startup, ela, também com raríssimas exceções, ela compõe a solução dela usando algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos por terceiros. Sim. Então, nesse caso, ela tinha usado algoritmo de inteligência artificial da Índia, desenvolvido na Índia e na China, porque tinham um custo menor do que os desenvolvidos pelas empresas americanas na época, né? Então, o que isso significa? Que esses algoritmos de inteligência artificial, que ela acoplou a solução dela para fazer seleção de currículo, foram treinados numa realidade absolutamente distinta da nossa, né? Então, isso aí já tem viés na veia, como dizer, porque a característica, o perfil de um candidato da China, da Índia, e também a característica da vaga são completamente distintas da nossa. Né? Então, mas tudo isso são as perguntas, é o que eu volto a dizer, independente da regulamentação da lei, as empresas têm que desenvolver a sua governança de IA. Então, quais são os princípios que cada um que está adotando dentro da organização um sistema ofertado no mercado, quais são as perguntas, o que tem que investigar, como é que tem que testar, né? Por um tempo tem que fazer dupla checagem, humano, a minha equipe continuar fazendo aquela tarefa e comparar o resultado, né? O que não pode é ter como dado o fato de que vai ter qualidade e vai fazer a melhor entrega, né? Então, por isso que eu digo, é um processo. Adotar a inteligência artificial é um processo. Numa organização, você tem que ir experimentando e se capacitando. Não tem um roteiro definido e um roteiro geral. Porque também as questões éticas dependem de cada usabilidade, de cada contexto, de cada empresa, de cada setor de atuação. Mudar um pouquinho, sair do viés e das formas como as soluções nos ajudam, para uma pergunta, né? A gente está perdendo, principalmente as gerações aí mais novas que já nascem
já nesse berço de utilização das soluções de IA, a nossa capacidade comunicacional com o uso delegando, por exemplo, para soluções de IA, escrever um e-mail, preparar um resumo, a gente está como ser humano perdendo essa capacidade? Olha, é tudo muito recente, né? Então eu acho que a gente não pode ter nenhuma inferência em relação a como que está mudando os seres humanos. Os seres humanos, a gente muda assim, a gente muda os nossos comportamentos, mas a maneira de funcionar, a maneira do cérebro funcionar, a maneira como funciona a nossa cognição, isso não muda assim rapidamente, né? Então nós estamos falando a IA generativa que virou trouxe esse hype foi novembro de 2022, né? O que eu acho é que muda a maneira como a gente está interagindo, né? Então, eu, por exemplo, posso... eu tenho um auxiliar, em vez de eu me dedicar um tempo que eu me dedicava antes para melhorar o meu texto, editar, prestar atenção às palavras, repetição de palavras, erros gramaticais, eu posso ter um auxiliar que rapidamente faz isso para mim, mas eu preciso checar, Sim. porque ele faz e ele erra. Ele, inclusive, em muitas situações, muda o sentido do que você está falando. Sim. Mas é um auxiliar que eu estou trabalhando junto. Olha, isso não tem nenhuma novidade. Tem uma novidade do ponto de vista da natureza, mas nós humanos nunca produzimos nada que não fosse interagindo com tecnologia, né? Então sempre foi. Então, editor de texto sem inteligência artificial já existia. Edição de imagem, nossa, tem inúmeras soluções de trabalhar com imagem que não tem a ver com inteligência artificial, né? Então, nós já trabalhamos assim. Se a gente pensar que o computador é uma tecnologia, né? Sim, sim. Se a gente pensar a escrita é uma tecnologia, em suma, a possibilidade de fazer pesquisa no Google Search, por exemplo, você ir lá e fazer pesquisa, você está trabalhando num assunto, aí você vai lá, faz pesquisa e traz, tudo isso já existe, auxiliar. Agora tem uma nova, agora, mais recentemente, tem uma nova tecnologia, tem um novo suporte para o seu trabalho, né? E aí, como isso vai mudar o nosso comportamento, como vai mudar, o que vai trazer de outras possibilidades, porque sempre trazem também outras possibilidades, né? Eu tenho 2 netos, uma menina de 12 e um menino de 14. Eu acompanho, eu acho que eles têm um comportamento diferente e eles têm uma interação com a tecnologia diferente, mas não quer dizer que é melhor ou pior, né? Eu não acho que a gente modifica de uma forma e amplia, né? Por exemplo, os games, claro, não pode ficar nos games adolescente o dia inteiro, evidente que não, mas se o game em si, ele tem contribuições muito interessantes, muito mais interessantes do que, por exemplo, nas gerações anteriores, ficar em frente à televisão passiva assistindo aqueles programas à tarde, né? A TV Globo à tarde, na década de 90, 2000, e é completamente diferente. Você está no game. O game, você interage com seus amigos, né? O game você tem que ter raciocínio rápido, você tem que pensar em estratégia, né? Então tem uma série de outras contribuições, né? Então isso funciona assim, se você também pede, por exemplo, voltando ao exemplo de edição de um texto seu, de um e-mail que você vai fazer. Se você prestar atenção, você também vai, talvez, aprendendo a melhorar o seu texto, né? O DeepSeek é interessante. O DeepSeek R1, que é esse sistema da China, de uma startup chamada DeepSeek, ele te coloca, ele faz a edição e depois ele te diz por que ele botou aquela palavra, por que ele mudou isso, ele dá a explicação, né? Então é muito interessante isso, porque você lendo a explicação, você vai de repente ir aprendendo. Entender a lógica dele, né? A lógica dele e ir aprendendo. Se você concordar, você vai... Então, tudo depende também como você interage, né? Eu resisto muito a criar assim, narrativas generalistas, sabe? Então, depende como você interage, depende da sua maneira, da sua formação, para que você está interagindo, né? Então, assim, o que nós temos que fazer hoje é muita observação,
ver como é que é, e volto a insistir, entender a lógica e os fundamentos dessa tecnologia, né? Então, hoje, por exemplo, do ponto de vista das organizações, e eu acho da sociedade em geral, para mim, uma das grandes mudanças é o fato de que nós estamos migrando de modelos programados, determinísticos, para sistemas e máquinas de probabilidade. Isso tem uma mudança radical. Por quê? Porque qual é a função de qualquer gestor? É monitorar risco. Sim. Né? Mitigar risco. Mitigar risco. Então, quando eu tenho máquinas programadas, sistemas programados, um pouco do que eu já disse, se o programador fizer tudo certo, ele entrega a mesma coisa até o final. Para ela se modificar, tem que mudar a programação. Se eu faço, por exemplo, o que se chama nos termos jurídicos, está em compliance com a ética, com a questão dos negócios, com as leis, com a norma, na partida, ele vai continuar igual, não preciso me preocupar. Num sistema probabilístico, que são os sistemas e as máquinas habilitados por inteligência artificial, exatamente porque é probabilístico e também porque cada vez que entram mais dados, se modifica o sistema, eu tenho que fazer um monitoramento de risco contínuo. Sim. Então, isso é muito mais complicado. Por isso que eu acho que não é aconselhável se usar a inteligência artificial para automatizar qualquer tarefa dentro de uma organização, porque tem todo esse custo de implementação, custo de monitoramento de risco, de capacitação das pessoas. Então, dentro de uma estratégia de pensar, você tem que ver, vale a pena, eu vou investir na implementação, mas depois eu vou ter um resultado, um ganho de eficiência e redução de custo que vai me compensar. Então, por isso que é tudo pensar a estratégia dentro qual é o plano estratégico de adoção da inteligência artificial. Eu acho que já sei sua resposta, mas preciso fazer essa pergunta. Uma solução de IA, ela pode ter autonomia de tomar decisões? Eu não gosto dessa palavra. Tem muitos especialistas que eu respeito e que usam esse termo autonomia ligado à inteligência artificial, mas eu não me sinto confortável, porque todos esses termos, nós temos uma questão também para falar sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, como eu disse, é um sistema estatístico. Então, a linguagem dos desenvolvedores é a linguagem da matemática, né? Quando a gente tenta falar sobre inteligência artificial, as palavras nunca são muito apropriadas, porque nós estamos usando a linguagem dos humanos, né? Então, eu falo aprender, não é como a gente aprende, autonomia não é o que a gente entende sobre autonomia. Então, e todas essas inteligência não é o que a gente entende como inteligência. E todas esses nomes, esses conceitos, eles têm inúmeros, né? Você pegar lá em qualquer lugar, a autonomia vai vir inúmeras definições. Mas hoje eu não acho que nenhum sistema de inteligência artificial tem autonomia, porque eles fazem... quem desenvolve aquele sistema e que determina a funcionalidade, para o propósito daquele sistema. E ele não modifica aquele propósito, né? Então, do meu ponto de vista, a autonomia é quando você consegue transformar, se ele conseguisse transformar o propósito pelo qual ele foi criado pelo desenvolvedor. Né? Então, ele atua exatamente dentro do escopo do que foi definido pelo desenvolvedor daquela tecnologia. É diferente de uma programação, que é determinística. Ele tem, digamos, algumas flexibilidades, porque ele busca parâmetros, ele busca correlações em grandes bases de dados de uma forma que quem desenvolveu não controla. É o que se chama a caixa preta, né, o black box, a opacidade desse sistema. Mas isso eu não caracterizo como autonomia. Quem define os objetivos daquele sistema e a finalidade dele é o desenvolvedor. Viu, gente? Não é uma entidade... Não é uma entidade que mesmo. O pessoal coloca como uma entidade, né? A IA falou, então não é uma entidade. E é interessante, se você me permite, também leva uma questão assim, eu vejo muito se falar a ética da inteligência artificial, né? Como é só um modelo estatístico de probabilidade, não pode ter uma ética. A ética é em relação à sociedade humana, né? Então, a questão da ética ligada à inteligência artificial é a ética de como nós humanos desenvolvemos e usamos a inteligência artificial, né? Ela pode ter
ela pode ser usada de formas muito positivas ou não. Né? Então, sempre depende de como a ética é nossa. Como é que nós desenvolvemos essa tecnologia, quais são as regras, como é que a gente faz para garantir que seja uma inteligência artificial para o bem da sociedade, para a maior parte da sociedade. Né? Então, tudo isso tem a ver com política pública, tem a ver com regulamentação, porque cabe ao Estado proteger a sociedade, mas não é fácil regulamentar essa tecnologia tão complexa. Né? A Europa tem a lei desde o ano passado de inteligência artificial, como eu também já me referi, mas ela passa por um desafio enorme de implementação, né? Porque ela criou um arcabouço legal tão complexo que está muito difícil a implementar. Não chega nem a fiscalizar. Implementação. A Comissão Europeia, todo tempo, lança novos documentos para explicar parte dessa complexidade que ficou essa lei europeia. Mas então, tem o nível do Estado, do governo, e tem o nível de cada organização. Mas assim, é difícil ter uma lei geral. A lei geral é que não é aconselhável você usar a inteligência artificial em qualquer que seja o nível, se você não entender, não tiver alguma familiaridade sobre o fundamento dessa tecnologia. Né? Aí, não sei se tem tempo ou não, mas eu gostaria de dar 2 exemplos do nosso cotidiano. Né? O Netflix, que eu acredito que a grande parte, ou todos que vão estar nos ouvindo, conhece, ou pelo menos conhece o Netflix. O Netflix tem 2 sistemas de inteligência artificial predominantes. Ele faz, que é exatamente o que acontece do ponto de vista lógico numa seleção de currículo de RH. Por um lado, tem um sistema que ele classifica por perfil o portfólio, que é a série e os filmes. E classifica o perfil dos assinantes. Né? Nesse caso, personalização não é individualização. Ele não classifica eu, você. Ele nos coloca em cluster, em grupos de perfis de assinantes afim. Aí entra um segundo sistema de inteligência artificial que, com base no perfil, na classificação dos assinantes, ele faz a recomendação. Então, qual é a nossa experiência? Essa é a mesma técnica, chama rede de neurais profundas, que está em praticamente todas as implementações hoje de inteligência artificial. Qual é a nossa experiência no nosso cotidiano com a interação com o Netflix, que serve para qualquer plataforma de streaming? Né? Se eu assistir 4 ou 5 séries coreanas, o que acontece? Só entra série coreana. Né? Então, isso mostra para a gente, na nossa vivência, a limitação dessa tecnologia. Né? Como ela faz uma recomendação básica a partir do país de origem da produção daquele filme, da série. Então, vou dar mais um exemplo. A arquitetura que foi desenvolvida, que está por trás do ChatGPT, a arquitetura dessa técnica e do Gemini, do Google, ela foi desenvolvida em 2017 no Google, e ela foi desenvolvida em código aberto, por isso que a OpenAI pôde usar para ser a base do ChatGPT. Essa arquitetura, a finalidade pela qual ela foi desenvolvida em 2017 foi melhorar o sistema de tradução, o produto tradutor do Google. Né? Desde 2016, o Google começou a usar inteligência artificial nesse produto, e em 2017 criou essa arquitetura para melhorar esse sistema. Qual é também a nossa experiência, que eu também acredito que quase todos ou todos já usaram em algum momento? Quando a gente coloca um texto para traduzir no produto Google Tradutor, o que a gente sabe? Que a gente não pode pegar o resultado, seja qualquer idioma, e mandar para uma situação formal. Sim. A gente sabe que a gente tem que ter algum domínio desse idioma para a gente fazer os ajustes. Sim. E nesse caso do Google Tradutor, não é só a mesma técnica, é a mesma técnica e a mesma arquitetura. Então, se a gente sabe que num sistema que usa a mesma técnica, a mesma arquitetura, por exemplo, o ChatGPT, a gente tem que fazer ajustes, a gente não pode esperar que as respostas do ChatGPT sejam plenas, corretas. Né? Então, é um pouco pensar isso. A inteligência artificial já está no nosso cotidiano, em situações, com plataformas que a gente usa frequentemente. Então, é só saber, essas questões todas, saber, poxa, é a mesma que está lá no tradutor. Então, se eu tenho que ajuste no tradutor, eu tenho que também estar atenta em outros que ele está sendo usado.
Então, é um pouco essas informações que são importantes as pessoas saberem, as pessoas entenderem, porque, às vezes, ela está entregando tantas coisas extraordinárias que parece meio mágica, né? Mas ela é só um modelo estatístico. Parece uma entidade, não é entidade. Professor, a gente está chegando no final, mas a gente normalmente termina com 3 perguntinhas que você pode responder de forma breve, com frase, com exemplo, enfim, como você quiser. A primeira é assim: se você fosse presidente do mundo, qual seria a ordem executiva que você daria para todo mundo seguir, de imediato? Bom, no assunto da inteligência artificial... Geral, agora é geral. Agora é você, indivíduo. Nossa, nós estamos numa era tão complicada, tantos desafios, né? Não sei como te responder essa pergunta. Hoje, eu acho que para mim, tem o que se diz, tem uma situação que tem risco existencial, de fato, o risco da sobrevivência dos humanos, que é a mudança climática, né? Agora, só que a mudança climática, ela também se relaciona com várias outras questões fundamentais. Por exemplo, a inteligência artificial, ela ajuda muito e ela também tem contribuições negativas para a mudança climática. Nós temos hoje uma crise política muito grande, né? O campo que a gente diria, o campo progressista, está um pouco, eu acho que, difícil de desenvolver e trazer propostas para a sociedade, né? Então, a questão da democracia está muito em discussão, está muito sendo ameaçada. Tem tantos problemas, eu acho assim, não sei como te responder, mas eu acho que talvez um caminho seja que as pessoas têm que se informar, né? As pessoas têm que se informar de uma maneira mais consistente do que elas conseguirem, porque nas redes sociais, que hoje é uma grande fonte de informação para as pessoas, tem muita deformação, tem muita bobagem, tem muito mal entendimento, tem muita que se chama desinformação, né? E isso atrapalha, isso confunde as pessoas. Então, as pessoas têm que tentar entender isso. Procurar conhecimento para filtrar melhor as informações. Para conseguir filtrar, para saber, isso aqui não é possível, isso aqui não faz sentido, entendeu? E principalmente tomar cuidado para não passar adiante a desinformação, que é um problema que a gente tem hoje e que não é só pela inteligência artificial. Não, é um humano mesmo. Que vai dando clique, encaminhar. E é um conjunto de situações, né, que favorecem a desinformação. Hoje, por exemplo, se estima que entre 60% a 80% dos dados que estão na internet são produzidos, que se chama dados sintéticos, já produzidos por esses sistemas de IA generativa, que tem a ver com a tradução. Aliás, antes da IA generativa, que a tradução tudo que é feito pelas máquinas de conteúdo é dado sintético. Então, isso, por exemplo, já é um outro conjunto de problemas. O fato de ter... os sistemas de inteligência artificial estão sendo treinados já com grande parte de dados sintéticos. Sim. Então, os problemas, as deformações, a desinformação, os erros, todos vão se acumulando. É como se tivesse um telefone sem fio, né? A informação... Eu vou treinando meus modelos já com base de dados, já com problemas, porque já foram criados por outros sistemas de inteligência artificial generativa. Então, tem uma resposta assim. Não, mas já deu o pessoal procurar informação. E se você pudesse sair para jantar com uma pessoa que já viveu ou ainda vive perante nós, da história da humanidade, quem você escolheria e por quê? O que você gostaria de conversar? Olha, eu não tenho um líder, eu tenho várias pessoas, evidente, que eu admiro, mas também
Hoje eu adoraria sair para jantar com meus netos e com minha filha. Eu acho que eu saio para jantar com pessoas que eu amo, os meus amigos, que eu tenho afinidade. Eu não tenho assim um líder, não. Claro, tenho diversas pessoas assim, muito importantes na área, no âmbito da inteligência artificial, que é a minha área. Tem pessoas que foram muito importantes no desenvolvimento, que hoje estão, inclusive, algumas delas falando coisas que eu não concordo muito, então eu gostaria de conversar com elas, o que elas acham, né? Porque uma coisa é o que sai na mídia, outra coisa é uma conversa. Mas tem algumas que eu gostaria muito, são pessoas, algumas eu até me relaciono, mas assim... Eu gosto de jantar com as pessoas que eu tenho muito amor, muito afeto. E para finalizar, qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? Essas perguntas suas... É difícil. Não sei, também não sei dizer, né? Eu já vou fazer 70 anos esse ano, já vivi tantas coisas, já trabalhei no mercado financeiro, já fui sócio de empresas, da área de marketing, voltei para a academia há uns anos, eu já participei, minha trajetória profissional é tão diversificada, né? Há 9 anos eu me dedico só à inteligência artificial, então já teve, sei lá, eu acho que talvez um conselho, nem foi um conselho, né? Foi uma colocação que eu tive uma vez, que eu acho que talvez eu possa compartilhar aqui, é o fato de que, porque quando a gente está diante de um novo problema, um novo desafio, uma nova tarefa que a gente tem que desenvolver, um novo trabalho, a nossa tendência normal dos seres humanos é a gente vir para aquela situação para resolver com todos os pressupostos que a gente já tem e a nossa experiência anterior. Então, é muito importante tentar, que não é fácil, não é trivial isso, você olhar de uma outra forma, né? Então, isso é um exercício que você tem que fazer. Em vez de você já colocar todas as barreiras para mostrar que aquilo é impossível, você tem uma outra forma de olhar. Não, eu vou olhar tentando não trazer todas as travas e suposições e tudo que eu já tenho e começar a pensar de uma outra forma. Então, isso é um desafio, como eu disse, não é simples, mas tem resultados bons, porque as situações que a gente está se colocando para a gente hoje são muito novas. Então, a gente precisa de novos pressupostos, a gente precisa de um olhar diferente, a gente precisa estar aberto, né? Se a gente entra com toda aquela... Isso aqui não é possível, não vai ser possível de fato. Né? Então, acho que talvez isso... É um excelente conselho, a gente trabalhar já com flexibilidade, né? Abertura ao novo, né? Coisa que difícil, né? A natureza humana normalmente se proteger sobre o novo, porque é o tal que se diz, sair da zona de conforto, né? O que se fala sempre. E hoje a gente precisa ter de postura diferente. Né? A gente precisa achar, eu não tenho, é inexorável esse novo. Então eu tenho duas opções, ou eu entro nele, ou eu vou estar fora. Né? Então eu vou ser colocado de fora. Então eu não tenho muita opção. Né? Eu não tenho como rejeitar o novo e continuar confortavelmente produzindo, profissionalmente e pessoalmente, sendo relevante. Eu tenho que encarar esse novo. Né, com todas as dificuldades, que vou passar mal, vou suar frio, vou ficar com medo, é isso, mas eu tenho que encarar esse novo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza aí que quem nos ouviu ou viu, depende da mídia social que está nos acompanhando, vai sair hoje mais, vamos dizer assim, preparado para enfrentar aí os desafios do dia a dia, vai refletir, que a gente sempre fala, né, a nossa máxima, refletir e se desenvolver. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Então, pessoal, um grande abraço, obrigado por mais uma vez, mais uma semana, mais uma hora semanal ouvindo o podcast Descomplica TID, o podcast que colabora com a sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano do nosso mercado. Deixa aí o seu review, seu comentário, compartilhe. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Abraços digitais.